Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E dessa vez nós vamos falar sobre o perdão, a importância do perdão. É fácil perdoar? Não. No estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós ainda temos muita dificuldade de perdoar verdadeiramente. É interessante porque quando nós não perdoamos, quando nós cultivamos dentro de nós mágoa, ressentimento, rancor, e etc., esses sentimentos todos que ficam dentro de nós, é quando a gente fica infelicitado. Porque o ódio, ele nos prende àquela situação em que nós nos encontramos vinculados, seja uma situação, seja alguém. Então, o perdão, a importância do perdão é porque ele é libertador. Quando eu perdoo, eu sou capaz de olhar para frente, de caminhar e esquecer tudo aquilo que ficou para trás. Agora, esquecer quer dizer que eu vou ter amnésia? Quer dizer que eu não vou me lembrar do que aconteceu? Obviamente que não. Quem perdoa pode se lembrar sim do episódio, mas a pessoa vai se lembrar como algum fato ocorrido. Mas quando se lembra daquele fato, quando que a gente sabe que perdoou? Quando aquilo não traz à tona todo um sentimento ruim dentro de nós. A gente simplesmente lembra, mas lembra como algo que aconteceu, mas que passou, que ficou para trás. Aí a gente sabe que de fato a gente conseguiu perdoar. No livro Convites da Vida, esse livro aqui do Divaldo Franco, psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, tem um texto que eu acho que ele é muito interessante, porque a Joana, ela é muito positiva quando ela fala sobre o perdão. E ela desenvolve esse texto citando Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, quando diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Aí ela vai desenvolver esse texto e vai dizer assim: por mais rude seja o que a agressão que você sofreu, perdoa. Então não importa. Não adianta a gente querer dizer, mas isso foi horrível. Não, por mais rude que seja, encontrar forças para perdoar. E aqui me lembro de uma história contada pelo Divaldo num vídeo, em que ele narra que durante a guerra, uma família de pai e mãe e duas meninas, uma de 12 e uma de 15 anos, mais ou menos, eles estavam em casa fazendo a refeição quando os alemães, soldados alemães, invadem a casa, matam os pais e o chefe ali dos alemães entrega uma das meninas para os soldados que trucidam a menina. Enfim, fizeram horrores com ela e ela vem a desencarnar. A outra menina, ela é levada para um prostíbulo e ali ela sofre as maiores humilhações até que ela consegue fugir e ela se propõe a ajudar a todas as pessoas que ela pudesse ajudar e se torna então uma enfermeira. Uma pessoa simples, uma pessoa discreta, uma pessoa tranquila. E um dia chega no hospital um homem muito machucado, cheio de feridas pelo corpo todo, inclusive exalando um mau cheiro horroroso. Ninguém queria cuidar desse homem. O chefe do hospital, entendendo as características dessa enfermeira, a coloca como cuidadora, né, a enfermeira que vai cuidar dele. E ela cuida com todo carinho e o cura. Ele, quando ele retoma a consciência e vai agradecer o médico diz, não é a mim que você tem que agradecer, é a enfermeira. E ele então, quando vê a enfermeira, ele diz, olha, eu te conheço de algum lugar. E ela diz, eu também te conheço. O senhor
foi que entrou na minha casa, e aí ela narra a situação para ele. Ela perdoou? Perdoou, perdoou. Tanto é que ela não revidou. Ela poderia simplesmente ter se recusado a tratar dele. Mas ela tinha se tornado uma cristã. E aí ela cuidou dele. Lembrou do ocorrido. Mas agiu cristamente com relação a esse homem. Então, assim, quando a Joana de Ângeles fala, por mais rude haja sido a agressão, perdoa. É a isso que ela está se referindo. Perdoa, porque você se livra daquela situação e toca a tua vida para a frente. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que é o 10, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Quer dizer, felizes aqueles que têm misericórdia para com o seu próximo. E no item 13, o texto vai falar sobre aquela passagem muito conhecida que é atire a primeira pedra quem estiver isento de pecado. E o Kardec, os espíritos, melhor dizendo, fazem uma consideração muito interessante a respeito disso. Porque muitas vezes essa passagem ela fala sobre julgamento, quer dizer, o fato da gente não fazer um julgamento, quer dizer, julgar no sentido de condenar, não quer dizer que a gente não vai reconhecer o mal, porque enquanto membros da sociedade, nós precisamos, ao reconhecer o mal, agirmos no sentido de ajudar a pessoa a não continuar cometendo erros, porque isso é importante, é louvável, é uma atitude que demonstra uma postura cristã da gente abordar o nosso companheiro de caminhada e dizer, olha fulano, isso que você está fazendo não é legal, não é bom, não vai trazer felicidade nem para você, nem para as outras pessoas. É um dever nosso apontar o erro do outro com o objetivo de corrigi-lo. Mas tem uma outra questão, que às vezes a gente aponta o erro com o objetivo de ferir, com o objetivo de fazer fofoca. Aí, isso não é positivo, isso é ruim, quando nós entramos para a maledicência. Nesse mesmo capítulo do Evangelho, que é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, tem o item 15, onde é colocado que há duas maneiras de perdoar. Uma que é o perdão do coração, aquele que é o perdão verdadeiro, que nós já mencionamos anteriormente. É aquele onde você de fato perdoa, não tem intenção nenhuma em revidar o mal recebido e nem o coração palpita diante da lembrança do que te aconteceu. Simplesmente se lembra e acabou. E o outro modo de perdoar é o perdão que vem só dos lábios. Então eu falo que perdoei, mas aí vem a observação posterior, mas eu não quero ver aquela pessoa nem pintada de ouro na minha frente. Quer dizer, não houve perdão de fato, é o perdão apenas, como a gente diz, da boca para fora. O Rodolfo Caligares, no livro Sermão da Montanha, que é esse livro aqui, ele tem um capítulo onde ele vai falar também sobre o perdão. Ele vai falar sobre a importância daquela passagem de Jesus, onde Jesus nos orienta a nos reconciliar com os nossos inimigos, com os nossos adversários, ou seja, com aquelas pessoas que a gente entendeu que nos magoou, que nos feriu. E ele vai falar o seguinte, que sempre, na verdade, ele vai dar uma receita, né? Que eu achei bem interessante esse texto, porque ele fala assim, primeiro que Deus é amor, começa aí. E aí o Caligares continua, assim, aí aqui é que vem a tal da receita, sempre que nos sintamos ofendidos por alguém, ao invés de lhe censurarmos o procedimento,
com terceiros, quer dizer, eu me senti ofendido com a Mariazinha. O que normalmente a gente faz? A gente começa a falar mal da Mariazinha com outra pessoa, com terceiros. E aí é o que o Caligari está falando. O que nos cumpre fazer é entendermos-nos direta e francamente com o nosso ofensor, que aqui eu estou chamando de Mariazinha. Então, em vez de ficar reclamando da Mariazinha, que poderia ser o João, o Pedro, ou o Augusto, seja lá o que for, eu vou falar com ela. Fulana, fulano, isso aconteceu, eu fiquei magoado. Por que você fez aquilo? Né? Conversar diretamente para que a gente resolva com a criatura o que está dentro de nós. É bem provável, continua o Caligares, que não tenha tido intenção de nos magoar e que seus esclarecimentos satisfaçam-nos plenamente. Então, aquilo que aconteceu, às vezes a pessoa fala, olha, aconteceu isso, eu fiz por causa disso, eu nem imaginei, ou eu estava num mau momento, me perdoa, enfim, conversando a gente vai se entender. De qualquer maneira, continua o Caligares, é sempre mais correto dirimirem-se atritos e dificuldades agindo dessa forma, quer dizer, conversando com a pessoa. Não interessa a terceiros, conversar com a pessoa, do que dando-nos, ou melhor, do que dando-se livre curso à maledicência. Então é melhor conversar do que a gente começar a falar mal, fazer fofoca da vida dos outros. Naturalmente, é importante que quando a gente vai conversar com alguém, a gente também procure se desarmar, para que a nossa conversa não se transforme numa briga, né? E também aguardar o momento propício para conversar com a pessoa quando ela também estiver receptiva. E aí a gente consegue resolver o problema de uma forma harmoniosa, ainda que muitas vezes isso leve algum tempo, né? Mas nada como uma boa conversa, às vezes fazendo um lanche, né? Num ambiente agradável e assim por diante. Então tá aqui, né? Sobre esse assunto, que eu acho que ele é bem interessante, e nós vivemos um momento que parece que as pessoas estão tão armadas umas com as outras, que o mundo está vivendo um processo de turbulência e de desarmonia muito grande. E nós, como que nos julgamos cristãos, que ainda mais, né, no momento em que se aproxima o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, onde a gente tem nele o nosso modelo e guia, é importante que a gente pare para pensar sobre esse ensino dele, da gente perdoar, não nos acharmos isentos de qualquer tipo de pecado e perdoarmos aqueles que nós consideramos os nossos inimigos. E enquanto estamos a caminho, o que quer dizer isso? Porque a gente não sabe quando que a gente vai partir dessa vida. E aí nós vamos partir deixando mágoas para trás? É isso que a gente quer? Quando a gente sabe que o que morre é o nosso corpo físico, mas o nosso espírito continua? Nós vamos querer nós vamos querer partir e depois do outro lado falar, meu Deus, olha só, eu devia ter pedido perdão, eu devia ter esclarecido as minhas dificuldades, ou então o nosso inimigo ir embora e nos aguardar lá do outro lado cheio de rancor, porque é isso que muitas vezes acontece, e daí vem os processos obsessivos. Então, essa questão do perdão, que nós já vamos parar por aqui para não nos estendermos muito, ela é tão profunda que nós, se tivéssemos, ou quando nós temos assim uma percepção mais aprofundada da importância do perdão, a gente não deixava o tempo passar, né? Resolvia o problema o mais rapidamente possível. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.